Boa noite, professor. Boa noite, Pedro. Não sei que lado você se encontra. Boa noite, turma. Carol e Júlia, talvez ali naquele canto. Enfim, eu vou explicar para vocês como a gente implementou o shader vignette ou vinheta, né? Traduzindo. A ideia do shader vignette, ele vem de como ele conversaria muito bem com a estética do nosso mundo. É um mundo meio sombrio, que foi dado à vida pelo sonho do sonhador. Então seria interessante ter esse efeito. Esse shader vai medir a distância de cada pixel até o centro da câmera e ele vai se aproximar, né, vai escurecendo suavemente a imagem conforme vai se aproximar das bordas. E vai nos dar esse efeito de vinheta, que é comumente utilizado em vídeos, né? Para a implementação, a gente fez seguindo a lógica que o professor nos apresentou em sala, né? Essa aqui. E modificá-lo para o Game Maker 2. Então tá, como a gente implementou no Game Maker? Bem, vamos criar um novo shader chamado Vignette. E dessa forma, né, com esse shader, a gente vai implementar dentro dele. Primeiro, a gente vai criar os parâmetros utilizados para o shader. E esses valores vão ser passados como parâmetro pelo próprio código do draw, que é lá dentro do objeto, né? Dentro do próprio objeto. Eles são radius, que vai nos dar o raio para o vignette, né? Softness, que vai subtrair no radius, né? Falei errado. Para suavizar o escurecimento. E o V-Color, que vai nos dar a cor do efeito de vinheta, né? Ok, dentro da main. Primeiro, a gente vai pegar a posição do pixel na imagem e então a gente calcula a distância até o centro, tornando o centro o nosso 0,0. Após isso, nós vamos pegar o tamanho do vetor posição, a gente vai suavizar o efeito do vignette utilizando o próprio Smooth Step para criar uma transição suave, onde até Radius menos Softness vai ser a imagem normal, o valor próximo de 1. Depois disso, ele começa a escurecer. E após chegar no Radius, ele vai ficar em escuro máximo, o valor aproximado a 0. Então, a gente vai pegar a cor original do pixel naquele ponto da tela. E então, como jogada, nós vamos misturar a cor do vignette com a cor que o usuário vai passar, né? Que o programador vai estar passando. O centro vai ficar normal. E as bordas, que seriam escuras, né? O preto, agora chegarão à cor que o usuário passou. E para aplicar a cor no Game Maker, nós vamos multiplicar o resultado com a cor do desenho no Game Maker, fazendo assim o vignette funcionar. Ok, terminou isso aqui, já temos o código do shader completo. Agora a gente tem que passar para o Game Maker. Ok, usando de exemplo o mundo 2, que é a Dungeon, né, um mundo mais fechadinho, eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, dentro do objeto Room Generator, que é o que cria, da parte da geração procedural, as salinhas da Dungeon, a gente vai declarar um Torch Radius, né, no criar, que é uma seção de objeto, e esse radius vai ter o tamanho que a gente quer para ser utilizado no efeito da tocha, né? Na etapa desse objeto, que etapa é outro processo dentro de um objeto, nós vamos fazer a aleatoriedade que dá a impressão do efeito da luz da tocha, né? Que fica variandinho. Bem, primeiramente, com Touch Radius, a gente vai ficar aumentando e diminuindo, dando um efeito de flicker da tocha, né? Utilizando esses valores aqui. São valores de teste, né? A gente foi chegando nesse resultado. E então a gente vai colocar um limitador, né, com um clamp no torch radius para ele ficar natural, sem crescer muito, sem diminuir muito, né, para ficar um efeito leve da tocha, sem ser algo muito absurdo. Dentro do draw GUI do objeto, né, que é o efeito de desenho, que vai desenhar sobre onde esse objeto se encontra. A gente vai primeiro definir o shader vignette, que é o nosso shader, né, com o shader set. Então, nós vamos definir as variáveis que vão servir como os ponteiros para suas respectivas variáveis dentro do shader, que é o rad de radius, o soft softness e o col, né, de color. São esses que a gente vai estar utilizando para aplicar. E agora as partes dos parâmetros, né? Primeiro, com o rad, a gente vai estar passando, né, o torch radius, que vai entrar lá no radius, que é um valor que vai ficar alterando lá a cada step, então vai ficar dando aquela impressão da tocha. E bem, ressaltando que isso só funciona aqui dentro da dungeon, né? No mundo aberto, a gente está mantendo o valor fixo, que eu já explico para vocês por que dessa ideia. E o softness tem um valor fixo de 0,55, que vai nos dar a suavidade, né, a transição do próprio sem nada para o totalmente preenchido. Então, a gente vai definir uma cor no VigColor, né? E com esses valores RGB que nós temos aqui, nos dá um cinza bem escuro, né? Vou estar podendo mostrar aqui na tela para vocês, que vai se assemelhar a uma caverna, né? Vai ficar esse efeito de caverna. No mundo aberto, a gente está utilizando outra cor, que é esse aqui, que não dá um branco assim, que se assemelha a uma névoa. E é dessa ideia que a gente não utiliza o efeito da tocha aqui, por mais que uma tocha na vida real tá fazendo um efeito, sim, dentro da névoa, a gente poder enxergar ou não. Aqui nesse mundo a gente pensou numa névoa espessa, uma névoa que o mundo não quer te deixar ver além dela, né? Então, a partir dela, a tocha não tem muito efeito, ela é sempre aquele valor fixo, porque o mundo te trava naquilo. A ideia do sonhador dentro do seu sonho, no seu mundo, é fixo por ele
inconscientemente. E por fim, né, a gente faz o Draw Surface, né? A gente desenha o shader em cima da própria superfície da aplicação, que não dá efeito de shader sobre toda a tela. E por isso até quando a gente fica rotacionando, não atrapalha, o shader se mantém. E por fim, resetamos o shader, que é obrigatório no Game Maker, e faz ele ficar sempre aplicando e atualizando, né? Principalmente a partir da tocha. E bem, é assim que a gente aplica o shader, né? Obrigado pelo tempo de tela, Pedro. É contigo.